Olá, amantes da verdade. No vídeo de hoje, vamos ver um recorte de um vídeo muito pertinente que vai nos ensinar muitas coisas. Gente, eu acho incrível um padrão entre os opositores e principalmente os apóstatas em relação ao nosso trabalho aqui no canal. Quando eles veem que estão sendo refutados, eles puxam a cartinha na mão, a carta coringa deles, a saber, dizer que somos proibidos de falar sobre nossa fé na internet. Como ficam nervosas quando são refutadas, não é mesmo? Para que tanto ódio nesses coraçõezinhos, meu Deus do céu? O que veremos hoje? 1. A organização respeita o direito de escolha de cada indivíduo. Ou seja, a organização não proíbe falar de sua fé na internet. Não proíbe cursar uma faculdade, entre outros assuntos. O que há são recomendações a respeito dos temas. 2. Vamos ver também como os apóstatas são analfabetos funcionais por fazer um caos conceitual no uso das palavras enviesado por seu ódio contra a organização. 3. Veremos a diferença de proibir e de não aconselhar, a diferença entre sugerir e impor algo. 4. E por fim, algo que ficará intrinsecamente claro é o fato de a organização não impor nada a seus adeptos, como por exemplo o dízimo. A organização pode sugerir um valor às congregações para custear algo específico, mas nunca isso é imposto. Vamos dar um spoiler do vídeo antes da vinheta para mostrar o sentimento aqui do nosso grupo para com a organização e o sentimento do narrador desse corte. Veja esse recorte. Eu creio realmente que o corpo governante é o canal usado por Jeová, e eu amo os irmãos do corpo governante e respeito eles. Eu creio realmente que o corpo governante é o canal usado por Jeová, e eu amo os irmãos do corpo governante e respeito eles. Deixem o like e confiram sua inscrição no canal. Tem muita coisa boa no vídeo de hoje. Fique conosco. O analfabetismo funcional é um problema muito sério. E os apóstatas, opositores ferrenhos das testemunhas de Jeová, que fazem vídeos na internet e também outras publicações que eles fazem, eles são o retrato perfeito do analfabetismo funcional. Gente, isso não é um insulto. Ah, você está insultando. Não, eu não estou insultando, eu estou constatando. Isso é uma constatação. E eu garanto para vocês que os apóstatas são analfabetos funcionais. Conforme eu falei, isso não é um insulto, isso é uma constatação. Para você entender a diferença entre insulto e constatação, vou ilustrar. Imagine que uma pessoa obesa está cruzando do outro lado da rua e você grita para ela: "Ô, seu gordo", né? Você está ofendendo ou insultando a pessoa. Pois bem, suponhamos que aquela mesma pessoa vá ao médico e o médico diga assim: "Olha, eu não posso fazer essa cirurgia em você porque você está obeso. Você tem que perder peso para fazer a cirurgia." O primeiro caso é um insulto. O segundo é uma constatação. Porque é um fato que a pessoa está obesa. Ela precisa perder peso. Então, quando eu digo que os apóstatas são analfabetos funcionais, isso não é um insulto, gente. É uma constatação. É um fato objetivo, assim como o sol ser quente é um fato. Eles são analfabetos. Eu vou provar isso para você aqui. Vou pausar aqui o vídeo para compartilhar com vocês o padrão que eu havia dito sobre o medo dos opositores de serem refutados por nós. Olha isso. Eles criam um paradoxo onde não existe. Não precisa atacar a gente, pessoal. Ataquem os argumentos. Quero compartilhar também a definição do Wikipedia sobre o analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples. Tais pessoas, mesmo capacitadas a decodificar minimamente as letras, geralmente frases, textos curtos e os números, não desenvolvem habilidade de interpretação de textos. Então a pessoa sabe que a organização não incentiva páginas na internet e ela entende que a organização proíbe. O opositor fica sabendo sobre um anúncio na reunião a respeito de uma sugestão de donativos para cobrir um determinado gasto e ele entende que isso configura o dízimo. Gente do céu, isso é bizarro. Vamos continuar vendo o vídeo.
Então eu vou refutar alguns pontos que eu já percebi em um vídeo de um analfabeto funcional na internet. Certo analfabeto funcional tentou refutar os apologistas das Testemunhas de Jeová. Na verdade, não foi nem tentar refutar, ele simplesmente se meteu em assunto que não é da conta dele. Mas ele disse que nós, apologistas, nos rebelamos contra a organização de Jeová. Nós somos rebeldes. Como eu falei, em primeiro lugar, isso não é da conta dele. Se um apóstata acha que o que eu faço é rebeldia contra a organização de Jeová, isso é da conta minha, isso é da minha conta, é problema meu, não é problema dele. O que eu faço, o que eu deixo de fazer não é da conta dele. Ele devia cuidar da própria vida, não da minha. Mas visto que o autor do vídeo, ele tem uma vida imprestável e inútil, ele acha que a minha vida é mais interessante que a dele. Então ele inventa de palpitar sobre o que não lhe diz respeito. Então o primeiro ponto é esse, não é da conta dele. Em segundo lugar, ele disse num vídeo anti-TJ, e eu vou citar aqui as palavras dele. Abre aspas. Nas publicações TJs, existem certos jargões, clichês, que na mente das TJs, elas têm um significado maior. Por exemplo, nas publicações TJs você encontrará frequentemente a expressão não é aconselhável, que na verdade na linguagem de uma TJ é algo proibido. Por exemplo, uma TJ não pode ter um revólver em sua casa, nem para se defender. Fecha aspas aqui. Foi isso que ele falou no vídeo. Aí o analfabeto funcional cita a Sentinela, de 15 de janeiro de 84, página 24, parágrafo 11. Abre aspas, aqui diz a Sentinela. As escrituras, apoiadas pela experiência das Testemunhas de Jeová hoje em dia, tornam claro que não é aconselhável que os cristãos individuais carreguem ou possuam em casa ou em outro lugar uma arma de fogo ou outra arma mortífera. Fecha aspas. Então essa foi a citação da Sentinela. Então o analfabeto funcional concluiu, o cara que fez o vídeo, diz assim, abre aspas, palavras dele. Note que aqui, não é aconselhável, é sinônimo de proibido, porque uma testemunha de Jeová não pode ter arma em casa. Pois bem, então aqui nós vemos dois erros nesse comentário desse analfabeto. Em primeiro lugar, uma testemunha de Jeová pode ter arma de fogo em casa, apenas não poderá ter privilégios especiais na congregação, pois não será encarada como bom exemplo. Ou seja, você pode ter arma se você é TJ, mas você não vai poder ser ancião nem servo ministerial, mas pode ter arma. Então veja que o analfabeto aqui não sabe nem o que está falando. Então veja, gente, eu estou provando para vocês que ele é analfabeto, não é uma opinião, não é um insulto, é uma constatação. O cara não sabe o que fala. Ele é analfabeto funcional, é uma constatação. Em segundo lugar, a expressão não é aconselhável só significa é proibido na cabeça de um apóstata analfabeto funcional. Então veja que esse analfabeto, além de exercer brilhantemente a sua improficiência linguística, ainda mente para o público dele, dizendo que as TJs proíbem algo que de fato não proíbem. Quando eu falo de proibir, eu me refiro aqui no caso de desassociação. Ou seja, proibido no sentido de, se você fizer, você vai ser desassociado. Tipo fornicação, espiritismo e outras coisas assim. Eu falo nesse sentido a proibição. Então eu vou refutar... Muito bom. Perceba que o caos conceitual projetado pelos apóstatas pode ter uma fachada lógica, mas nunca sobrevive ao mínimo escrutínio. Então, que sirva de lição, cuidado com o conteúdo sujo de apóstatas frustrados, principalmente na internet. Vamos continuar. Não é aconselhável. Só é uma proibição na cabeça de apóstata analfabeto funcional. Então veja só, é isso que dá matar aula de português na escola. Você acaba se tornando analfabeto funcional e possivelmente, um dia, vai criar página e vídeo anti-TJ. Eu vou estruturar aqui o argumento dele, desse analfabeto, porque ele não apenas é um analfabeto, mas ele também é retoricamente incompetente. O argumento dele é esse aqui, ó. Premissa 1. As publicações dizem que não é aconselhável ter livros sobre espiritismo no Salão do Reino. Premissa 2. É proibido ter livros sobre espiritismo no Salão do Reino. Logo, a expressão não é aconselhável equivale a uma proibição. O autor desse argumento é um perfeito analfabeto funcional linguisticamente incapaz de avaliar a imbecilidade da própria argumentação. Qual é o erro nesse argumento? Eu vou fazer aqui outro argumento seguindo as mesmas premissas lógicas dele e eu vou provar por que esse argumento não faz sentido. Premissa 1. Eu amo batatas. Premissa 2. Eu cozinho batatas. Logo, amar e cozinhar são a mesma coisa. Me diga você não concorda comigo que esse argumento é de uma imbecilidade indescritível? Pois foi exatamente esse o argumento que o opositor analfabeto funcional usou. Pois bem, mas daí talvez o analfabeto funcional diga: ah, mas quer dizer que pode ter livros sobre espiritismo na biblioteca do Salão do Reino?
Olha, se é proibido, é outra questão. Mas a publicação citada, o ministério citado, não é suficiente para alegar uma proibição, pois ele apenas desaconselha. Ah, mas é proibido, então proibir e não aconselhar a mesma coisa. Errado. Se é proibido, então tem que haver outra publicação que diga que é proibido. Essa não diz. Essa diz que não é aconselhável. Só que o apóstata não é competente intelectualmente para entender isso. Desaconselhar só significa proibir na cabeça de apóstata analfabeto funcional. E, gente, tem mais. Eu apenas não vou citar mais desse conteúdo porque eu quase vomitei em um único vídeo. O cara é analfabeto de ponta a ponta. Irmãos, por isso que a gente não refuta apóstatas. Eles são analfabetos. É impossível você refutar um analfabeto. É impossível. É como debater com um poste. Não tem como refutar um analfabeto, ele é irrefutável. Por quê? Porque ele nem entende o que ele diz, quanto menos o que você vai dizer. Ele não consegue nem ler direito. Como é que você vai refutar uma pessoa que não sabe ler? De um assunto complexo? É por isso que a gente não dá bola para apóstata. Tá entendendo? Eles são analfabetos. É como debater com um poste. Não dá para debater com analfabeto. E eu reitero aquilo que eu disse. Gente, isso não é um insulto. Tá? Não é um insulto, é uma constatação. É uma constatação objetiva. Eu não estou insultando o sujeito. Ai, você... Não sei. É uma constatação. O cara é um analfabeto. Eu estou provando aqui por A mais B igual a C. Não ficou provado que ele é um analfabeto? Ficou. Então não é um insulto, é uma constatação. Ah, irmão, você está sendo grosseiro. Não estou sendo grosseiro, estou falando a verdade. Então, não é um insulto, é uma constatação. E, gente, isso é geral. Eu conheço a literatura dos apóstatas e eu garanto a vocês, eles são plenamente analfabetos. Do primeiro fio de cabelo da cabeça até o último casco do pé. E, aliás, é justamente por isso que eles são anti-TJs. Porque eles são mentalmente incapazes de ler e entender objetivamente uma informação. A expressão não é aconselhável só significa proibição na cabeça de apóstata analfabeto funcional. Desde quando que você desaconselhar algo é você proibir algo? Desde quando, quer dizer, eu não apoio, é proibir? Desde quando, cara? Pega o dicionário, caramba! Os caras não sabem ler, che. Mas que barbaridade! Como é que pode? Aí depois se mete a querer debater com o apologista TJ. Eu acho isso muito engraçado. Os caras não sabem ler e começam... Eu vou refutar, vou fazer uma apostila refutando o TJ. O cara não sabe nem ler. Não, eu não tô exagerando. O pessoal não sabe ler. Ele não sabe... Eu já vi o material, gente. Eu já vi as citações que as pessoas fazem da organização e as pessoas não sabem ler. E é tipo geral. Geral não sabe ler. Então como é que você vai debater com o analfabeto? É impossível. E isso não é um insulto, isso é uma constatação. É possível que algo que não é aconselhável também seja proibido? Claro que é. Assim como é possível que eu ame batatas e que também eu cozinhe batatas. Mas assim como amar batatas não é suficiente para cozinhá-las, não apoiar ou desaconselhar não é suficiente para proibir. Apenas apóstatas analfabetos funcionais confundem as coisas. E o engraçado é isso. Eu acredito que esse apóstata analfabeto funcional que falou isso tudo, ele vai assistir esse vídeo. E eu tenho certeza que ele não vai ser homem o suficiente para bater no peito, ó, e dizer, eu errei, me perdoem por ter falado tanta bobagem. Eles não têm hombridade para isso. Porque os apóstatas, quando eles percebem que eles estão errados, eles mudam a maneira de defender a mesma mentira, mas continuam dizendo a mesma mentira de forma diferente. Eu quero mesmo é ver se esse analfabeto vai ser homem para bater no peito e dizer, ó, eu errei. Não são. Eles criticam as testemunhas de Jeová por terem essa hombridade. Quando as testemunhas de Jeová perceberam que uma crença delas estava em desarmonia com a razão, nós mudamos. E nós dizemos, não, aquilo que a gente pensava estava errado, vamos mudar isso aí. Os apóstatas não são assim. Eles acham que quem erra deve mudar a maneira de defender o errado. É isso que eles pensam. Voltando agora para o assunto da apologética. Você não gosta do que os apologistas fazem na internet? É um direito seu. Você não quer assistir os nossos vídeos? Não assista. É um direito seu. Agora, você não tem o direito de ofender pessoas apologistas que são seus irmãos e que ajudam pessoas só porque você decide não acompanhar o nosso trabalho. Você não tem o direito de tentar convencer irmãos de que devem parar de assistir os nossos vídeos. Assim como nenhum irmão tem o direito de te forçar a assisti-los. Agora, uma coisa é fato. Alegar ou inferir que a verdade não pode ser defendida, a não ser que venha pelo canal oficial, isso é idolatria. Pois isso é colocar homens acima da verdade.
Eu creio realmente que o corpo governante é o canal usado por Jeová. E eu amo os irmãos do corpo governante e respeito eles. Não é aconselhável. Bem, esse vídeo mostra o quão vexatório é para os opositores ficarem tentando nos calar, dizendo que não podemos refutá-los na internet, porque somos proibidos. Também vimos que o jogo de palavras sempre é desmontado por se avaliar os contextos dos assuntos. Não é proibido cursar uma faculdade. Outro exemplo, quando há sugestões de donativos, isso significa sugestão. Betel envia sugestões de valores às congregações. Os anciãos fazem a resolução e apresenta à congregação. Em alguns lugares, a sugestão foi 7,50 por publicador. Que diz um absurdo, não é mesmo? A congregação pode enviar qualquer valor sem que Betel questione, e cada publicador pode colocar anonimamente na caixa de contribuição o valor sugerido e, se não for possível, não haverá problema algum. Pois bem, cuidado com o analfabetismo funcional dos apóstatas. Não esqueçam de curtir o vídeo e de inscrever-se no canal. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.